Agora com vocês, Gívia Prem. Ela é naturóloga e nos trará algumas dicas de ervas medicinais e de terapia floral para mulheres. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vinda ao SUFENE, o Simpósio Online de Saúde Feminina Integrativa. Hoje nós vamos falar sobre terapia floral e ervas medicinais aplicadas à saúde da mulher. Eu sou Gívia Prem, sou naturóloga, formada pela Universidade Anhembi Morumbi, especializada em florais e também na saúde da mulher. E hoje eu estou aqui para trazer algumas ferramentas da natureza que fazem com que a gente possa se cuidar de forma natural. Então a gente está acostumada a sempre ir no ginecologista anualmente, realizar exames. Isso é muito saudável. Porém, não podemos dizer que realizar exames é uma prevenção, né? Melhor seria dizer que isso é uma investigação. E porque realizar exames, você está vendo, investigando se existe algum problema. Prevenção é quando a gente tem hábitos de vida saudáveis, é quando a gente se cuida no nosso dia a dia, né? Então é quando você utiliza de uma boa alimentação, utiliza de uma vida sem tanto estresse e principalmente quando você conhece o seu organismo, conhece o bom funcionamento do seu corpo, a ponto de conseguir identificar quando existe algum desequilíbrio. Então, eu trabalho com os florais, né, que eu sinto que é uma ferramenta bem interessante para a gente poder trazer principalmente esse equilíbrio emocional. E os florais são extratos líquidos naturais de flores com ação vibracional, e eles vão trabalhar trazendo um alinhamento das nossas emoções, dos nossos propósitos, devolvendo o nosso centro, para que a gente tenha harmonia em todos os aspectos da nossa saúde. Normalmente o floral ele não apresenta contraindicações, só é importante que ele seja bem indicado para o seu biotipo, para o seu tipo de organismo, né? Bem indicado para a situação que você esteja vivendo. Então eu sinto que o floral é uma grande ferramenta da natureza aí para devolver o nosso centro, devolver o nosso equilíbrio e trabalhar com as virtudes da nossa essência. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu estudo sobre florais, mas há 3 anos eu venho me dedicando aos florais do amor, que são essências vibracionais cultivadas e colhidas em locais sagrados, normalmente em ashrams, onde acontece meditação, trabalhos ligados principalmente ao autoconhecimento. Esses florais, os florais do amor, eles têm a proposta alinhadas com os princípios da Awaken Love, que é um movimento baseado em valores como a honestidade, a autorresponsabilidade, a gentileza, a dedicação, o serviço e a beleza. Essas 6 qualidades são essenciais para o desenvolvimento desse trabalho dos florais do amor. E esses florais, depois do seu preparo, ele também recebe as bênçãos nas suas águas do líder humanitário Sri Prem Baba. Todas as pessoas podem utilizar os florais, tanto homens quanto mulheres. Mas é muito interessante quando a gente direciona o trabalho dos florais
para o público feminino baseado em seus ciclos hormonais. Então, se a gente funciona assim, todos os meses tendo alterações hormonais, faz muito mais sentido quando a gente trabalha com floral específico para aquele momento do nosso ciclo. Eu gosto de dividir em duas fases principais, né? O período fértil, da fertilidade, da ovulação, e o período infértil, onde também acontece a menstruação. E para que vocês consigam entender melhor, assim, principalmente no dia a dia de vocês, né, as diferenças dessas duas fases e como nós ficamos assim realmente bem diferente de uma fase de outra, né? Eu vou explicar com mais detalhes cada um desses períodos, tá? Para começar, é interessante observar que os ciclos lunares são extremamente parecidos com os nossos ciclos hormonais. Então, na lua nova, didaticamente, podemos simbolizar o período da menstruação. A lua nova é caracterizada pela lua negra ou pela falta da lua no céu, né? A gente não enxerga a lua no céu. É um momento que os nossos hormônios estão em baixa, é o momento que a menstruação chega. Depois da menstruação, né, o nosso ciclo hormonal ele começa a crescer, assim como a lua começa também a ser caracterizada por essa fase da lua crescente. Quando a gente alcança o ápice desse crescimento, o ápice da nossa fertilidade, estamos ovulando, o que pode ser representado pela lua cheia, pela abundância da lua cheia. E depois da lua cheia é natural uma queda, é importante o período de minguar, que corresponde também à nossa queda hormonal, o período de possível TPM, os nossos hormônios estão caindo. E daqui a pouco chega novamente a fase da menstruação. Voltando então para a lua nova. Então, se a lua influencia fortemente as marés, é certo que ela também influencia o nosso corpo, que é formado a maior parte de líquidos. Aprofundando um pouco mais então no período fértil, eu vou explicar de uma forma que você possa perceber no seu dia a dia as diferenças desse período. Então, após a menstruação, depois de alguns dias, começamos a entrar no nosso período fértil. Ele é caracterizado por uma mudança, por um padrão de mudança. Normalmente, a gente sente o nosso muco vaginal aumentar. A gente passa de um padrão que antes era mais seco para um padrão mais úmido. Você pode observar essa diferença. Mas não é só isso que acontece. Além do muco vaginal aumentar, né, a gente passar por um período assim de mais umidade e um pouco mais de elasticidade nesse muco, você também vai observar características físicas, como por exemplo, a qualidade da sua pele vai melhorar. Provavelmente você vai ter mais disposição para o exercício físico, você vai ter mais pique, mais vontade de trabalhar, vontade de iniciar projetos. É um momento que os seus hormônios estão crescendo, é um momento que você sente bastante energia no corpo. Para o bálsamo da lua cheia, você vai precisar então de floral de jasmim, que você pode conseguir através do meu site ou através do meu e-mail. O floral de jasmim é uma essência que vai trabalhar com a nossa beleza feminina, com o equilíbrio da nossa fertilidade e despertando também um estado de alegria, de leveza.
Você vai precisar também de folhas de amora, alecrim, hibiscus, que é uma outra flor, gengibre. Você pode esquentar 1 litro de água, ferver essa água e desliga, acrescenta as folhas e flores e abafa por 10 minutos. Passado esses 10 minutos, você pode acrescentar o floral de jasmim, 7 gotas desse floral. Mistura bem e você pode tomar esse bálsamo durante todo o seu dia. No dia seguinte, você pode repetir durante essa receita durante todo o seu período de fertilidade. Você pode ferver a água junto com o gengibre. Pelo gengibre se tratar de uma raiz, você ferve o gengibre também junto com a água. Folhas e flores são aspectos mais delicados da planta, então você não ferve. Você desliga, abafa e acrescenta o floral no final. Bom, agora vamos falar do período de infertilidade. Vamos também perceber como funciona em você, no seu organismo, essa fase. De forma didática, vamos nos lembrar então mais uma vez dos ciclos da Lua. Depois de atingir aquele ápice da lua cheia, de tanta beleza, de tanta plenitude, de tanta abundância, é natural acontecer um período de queda. É natural os nossos hormônios caírem. Assim acontece quando entramos no ciclo de infertilidade. Pouco a pouco, nós vamos deixando aquela fase de muco vaginal mais molhado e escorregadio, para entrarmos em um período de seca e pegajosa. Assim como a natureza favorece para que no nosso período fértil a gente esteja propícia, né, a receber os espermatozoides, nesse período de infertilidade a natureza vai fazer o oposto. Ela vai dificultar, né, as condições para que esse espermatozoide alcance o útero. Então, começando pelo nosso muco, que se altera também, a gente tem um período de transição para que essa alteração aconteça, e você pode perceber no seu dia a dia que depois desse pico da ovulação começa a acontecer esse período de transição, onde pouco a pouco a gente vai deixando aquela fase de lubrificação molhada e escorregadia e entrando numa fase mais de seca e pegajosa. Nesse período de infertilidade, também observamos que, por se tratar de um período de queda de hormônios, pode ser caracterizado por alterações de humor, pela nossa fase de TPM. Muitas vezes pode ser difícil, realmente muito difícil, deixar toda aquela beleza, todo aquele brilho que vivenciamos no período de fertilidade. Mesmo porque hoje em dia vivemos em uma sociedade que valoriza muito essa fertilidade, valoriza muito essa beleza. Mas é extremamente importante esse período do nosso descanso, esse período de descida, esse período de não estar mais no auge, de realmente ir caminhando para um recolhimento, para uma reorganização interna, para estar mais consigo. Se você entende bem esse momento do seu organismo, não há necessidade de TPM, não há necessidade de ter conflitos de humor, ter alterações que gerem mal-estar. Agora, quando forçamos o nosso organismo a fazer justamente o oposto, então se nessa fase, por exemplo, nós somos obrigadas a trabalhar muito mais, ou nos desgastamos,
ou temos uma cobrança de continuarmos nesse topo, sempre muito bonita, sempre muito em evidência, certamente você vai criar um descompasso com o seu organismo que pede outra coisa, que vai aos poucos te pedindo mais recolhimento, mais atenção, mais introspecção. Você vai perceber que nessa fase o corpo naturalmente pede para que você faça práticas mais meditativas. Nesse período, então, pode acontecer da gente não sentir a nossa pele tão boa, pode acontecer o aparecimento de acnes, pode acontecer de não sentirmos muito tão bonitas como sentíamos no período da fertilidade. E é importante saber que tudo é um ciclo, que tudo isso faz parte. Independente de estar no período infértil ou fértil, se faz muito interessante que você perceba quais são as suas características exclusivas, características que acontecem muitas vezes com o seu perfil, com a tua história de vida, com o seu tipo de organismo. Então, para que você perceba essas mudanças, é interessante que você tenha um caderno, o seu caderno de lua, um caderno só para isso, o seu caderno do feminino, onde você possa fazer anotações das diferenças de cada fase e perceber se é qual momento que você fica mais propícia a práticas de autoconhecimento, ou necessidade de exercício físico, ou uma abertura para poesia, para música, para dança. Como você fica em cada fase? Como funciona no seu caso? E você vai perceber que fazendo esse estudo, através das anotações, você vai perceber características e qualidades que com o tempo se tornam um padrão dentro da sua natureza. E assim fica muito mais fácil orientar tanto florais quanto ervas medicinais de acordo com o seu padrão. Então, se você sabe que você, em determinado momento do mês, você sempre fica inchada, então podemos utilizar a cavalinha, que é uma erva medicinal diurética e contribui muito para eliminar esses inchaços. Se você percebe a dor de cabeça sempre acontecendo em determinado período do seu mês, sempre acontecendo um pouco antes da sua menstruação, ou mesmo no período de fertilidade, você pode fazer uso então do hortelã, uma erva facilmente encontrada, e o hortelã tem propriedades analgésicas. Você pode utilizar tanto na forma de chá, como também o óleo essencial de hortelã-pimenta, que tem um aroma, e você pode utilizar nas suas têmporas ou nas regiões da cabeça onde você sente a dor. É também um recurso bem interessante, sem contraindicações e muito utilizado para quem sofre de enxaqueca ou dores de cabeça. Dá uma sensação de alívio imediata. Então agora eu vou ensinar para vocês o bálsamo da lua nova. Para isso você vai precisar de floral de helicônia, que você pode conseguir entrando em contato comigo através do site ou e-mail. E o floral de helicônia é um floral que nos traz alinhamento, firmeza, centramento para a gente enfrentar qualquer desafio. Ele é muito bem indicado no período de TPM, menstrual, para manter o nosso eixo, manter o nosso centro. Ele também pode ser indicado para trabalhar com questões do nosso corpo, onde a gente não se sente bem, se sente inchada. Ele melhora a nossa autoestima e traz
essa clareza, esse foco para os nossos pensamentos. Então é um floral muito interessante para ser utilizado no período da infertilidade. Você vai precisar também de erva doce, cavalinha, dente de leão e camomila. Ferva então a água, desligue o fogo, acrescente as ervas, todas as ervas, e abafe por 10 minutos. No final, você pode acrescentar 7 gotas do floral de helicônia e consumir esse bálsamo durante todo o seu dia. Você pode fazer com 1 litro de água e consumindo esse bálsamo durante o seu dia. A quantidade você pode acrescentar 1 colher bem cheia de sopa de cada erva. Agora nós vamos falar sobre os possíveis corrimentos. Falamos de como é o muco vaginal no período fértil e no período infértil. Eu expliquei para vocês que muitas vezes esse muco vaginal não tem nada a ver com corrimento. Então, se esse muco ele não tem cheiro forte e você não apresenta coceira, não apresenta algum mal-estar, certamente esse muco é um muco natural do seu corpo. Mas o que fazer quando a gente percebe alguma alteração, realmente alguma alteração no nosso organismo, a ponto de sentir essas coceiras, a ponto de perceber o início de uma candidíase? Você também pode se cuidar em casa, utilizando alguns recursos. Então, primeiro e o mais importante é essa autoobservação do seu corpo. É você conhecer muito bem o seu organismo para que você consiga, logo no começo, diagnosticar, perceber e cuidar da melhor forma do seu corpo. Então, nos primeiros sintomas, você pode utilizar óleo essencial de melaleuca. Funciona muito pingar 1 gotinha desse óleo essencial diretamente na calcinha. Esse óleo é um óleo conhecido por ser extremamente antibactericida, antifungicida. É um óleo muito bem utilizado para tratar de corrimentos vaginais. Você também pode utilizar, se por acaso esse corrimento persistir, você também pode utilizar de alguns banhos de assento. E o que eu posso recomendar para vocês é utilizar um banho de assento com a erva barbatimão. Barbatimão é a casca de uma árvore com pesquisas científicas comprovando a eficiência em vários problemas de questões ginecológicas. Por se tratar da casca de uma árvore, você pode ferver essa casca em meio litro de água. Você pode colocar 4 pedaços de casca de barbatimão e fazer um chá bem concentrado. Ele tem uma coloração avermelhada, então você pode fazer esse chá bem concentrado, bem vermelho, e depois dilui esse chá na bacia para o seu banho de assento. Acrescenta nessa bacia do banho de assento 10 gotas também do óleo essencial de melaleuca. E faça esse banho por aproximadamente 15 minutos, durante 3 a 5 dias, dependendo de como estiver a sua secreção, o seu corrimento, o seu desequilíbrio. Se por acaso, mesmo após esses 5 dias, esse corrimento persistir, é muito importante que você busque a ajuda de um profissional. Afinal, essas dicas são dicas para tratar sintomas iniciais. Então, se você percebe que esse corrimento é persistente,
busque a ajuda de alguém que você tenha confiança e que possa, junto com você, desenvolver um tratamento da melhor forma possível. Eu atendo em São Paulo, atendo também via Skype e normalmente eu faço um pré-diagnóstico percebendo qual é o biotipo de cada paciente, qual é a constituição genética através da análise da íris, da iridologia. E a partir desse primeiro diagnóstico, desse primeiro perfil dessa paciente, eu desenvolvo um tratamento voltado exatamente para o corpo, para o biotipo dessa paciente, que pode ser baseado nas ervas medicinais, pode ser baseado na terapia floral, mas também pode incluir orientação alimentar, pode incluir exercícios físicos, automassagem, entre outras técnicas da medicina natural. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu agradeço a oportunidade e o momento de estar aqui com vocês e espero vê-los em um próximo encontro. Até mais!